Olá, alunos e alunas! Novamente aqui para a nossa terceira aula semanal. Estou aqui de novo com vocês, professora Larissa, Ciências. E na nossa última aula, vocês lembram que nós falamos sobre a previsão do tempo, mas a gente ainda não viu quais são os instrumentos usados na previsão do tempo, né? Então é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá? Só rapidinho recapitulando aqui. Então, na nossa aula passada, nós falamos sobre a meteorologia, né, que ela é uma ciência que vai se dedicar a estudar os fenômenos atmosféricos. Falamos sobre o papel do meteorologista, que é super importante na construção, né, da previsão do tempo. Nós vimos que satélites são um dos instrumentos usados, né, para coletar informações aí, e nós falamos das estações meteorológicas. A gente viu como que podem ser essas estações, né? As que são manuais lá, convencionais, e as automáticas. Hoje, nessa aula, nós vamos falar então quais são os instrumentos que os meteorologistas usam para fazer essa previsão. Vamos lá então? Então, só relembrando, instrumentos meteorológicos são aqueles equipamentos utilizados para adquirir esses dados. Quais dados você lembra? Temperatura máxima e mínima, temperatura média, umidade do ar, índices, né, de vento, os índices de insolação, né, radiação solar. Então, todas essas e outras informações vão ser coletadas por esses equipamentos. E agora, então, nós vamos conhecer que equipamentos são esses, beleza? Vamos começar, então? Antes da gente falar desses outros equipamentos, vamos falar um pouquinho aqui dos satélites. Na aula passada, nós já vimos que os satélites são equipamentos que estão em órbita no nosso planeta, né? E eles são como câmeras fotográficas, podemos fazer uma analogia, porque eles tiram fotos, captam imagens e essas mensagens, essas imagens são transmitidas para programas de computador, tá? Então, por exemplo, a chegada, né, de uma massa de ar frio, uma nuvem carregada que pode trazer chuva, tudo isso os satélites vão conseguir identificar para a gente. Olha só, este é um satélite em órbita, né, aqui no nosso planeta, tá? Então, os satélites artificiais são construídos para determinadas atividades e este é um satélite meteorológico, tá? Aqui é uma imagem de satélite mostrando temperaturas diferentes, massas de ar quente, mais em vermelho, tá? Geralmente elas são mais avermelhadas, mais alaranjadas, essas massas aí de ar mais quente. Então, quando elas estão circulando de uma região para outra, os satélites conseguem capturar essas imagens para nós. Mas não é só isso não que os satélites fazem. Olha só que interessante. Já existe agora um programa, né, um tipo de satélite que foi desenvolvido para essa situação aqui, para conseguir monitorar impactos ambientais provocados pela ação humana. Que tipo de impacto eu estou falando? Olha só para a imagem. Estamos falando, por exemplo, de um incêndio, uma queimada, né, uma área muito grande sendo devastada pelo fogo. Então, um satélite foi criado, tá, para isso. Ele está em órbita, né, para capturar imagens do território brasileiro e isso tem ajudado a Força Verde, né, vários profissionais a conseguirem identificar em tempo real esses incêndios, principalmente quando a gente fala da Amazônia, né, que para nós brasileiros é uma floresta importantíssima, tá? Então, os satélites, muito mais do que ajudar na previsão do tempo, eles podem ajudar nesse sentido também, nesse combate aí a acidentes, né, ou mesmo atividades aí provocadas pelo ser humano, como o desmatamento, certo? Então, os satélites têm essa característica, né, de estarem mandando imagens em tempo real para programas de computador
que os meteorologistas acompanham. Outro equipamento usado pelos meteorologistas são os balões meteorológicos. Parece um balão normal, né? A diferença é que dentro deste balão, olha só aqui nessa imagem, dentro desse balão existe um dispositivo, um equipamento que é chamado radiosonda, e esse equipamento ele vai monitorar, ele vai conseguir capturar dados como a umidade do ar, né, a precipitação, que é a quantidade de chuva. Muitas vezes eles são lançados em determinados locais para coletar essas informações. Então, dentro dele, o que vai fazer ele se expandir? Ou é gás hidrogênio, ou é o gás hélio, que acaba subindo, né, na nossa atmosfera. Este aqui, que vocês estão vendo na imagem, ele foi lançado recentemente para dentro da floresta amazônica, para coletar dados a respeito da umidade e precipitação, para que os meteorologistas consigam, né, entender essa dinâmica de chuvas que acontece lá, tá? Então, esse é um tipo de instrumento também utilizado na meteorologia, que são os balões meteorológicos. Aviões. Os aviões ajudam na previsão do tempo? Você sabia disso? Olha só que interessante. Essas são duas matérias recentes, né, que saíram em sites importantes. Previsão do tempo, uma vítima inesperada da pandemia de coronavírus. Porque o que tem a ver com essa pandemia que a gente está vivendo, né, a previsão do tempo? Olha que legal. Muitos aviões comerciais, de voos comerciais aí, que a gente, né, vê sobrevoando na TV ou mesmo, né, aqui na região de Curitiba e tal, esses voos normais, muitos desses aviões têm equipamentos instalados que vão coletar dados da atmosfera. Isso é interessante por quê? Porque como esses aviões, né, atingem altitudes maiores, conseguem pegar mais dados que, por exemplo, um balão meteorológico não conseguiria. E com a pandemia, quando ela chegou, né, acabou então que ela afeta também a meteorologia, tá? Lá no site do INMET, lá, quem visitou o site, que na última aula eu deixei o link e o code lá para vocês acessarem, deve ter visto uma mensagem falando que devido à pandemia, Covid-19, a previsão do tempo ela pode apresentar algumas falhas. Eles nem sempre estão com os dados atualizados. E é justamente por causa disso aqui. Porque muitos aviões que deixaram de voar, né, os voos reduziram muito por conta da pandemia, então muitos dados a menos estão chegando aos meteorologistas, tá? Então, só para vocês saberem que a aviação também é uma atividade que ajuda na previsão do tempo, tá? Aqui mais uma matéria sobre isso, ó. Até a previsão do tempo foi afetada pela Covid-19. Os efeitos da pandemia fazem-se sentir em todos os setores e nem a previsão do tempo escapa. Com a suspensão de voos em todo o mundo, a qualidade dos dados meteorológicos diminui com impacto na previsão do tempo. Então, existem sim aviões, tá? Não é um avião só para isso, é um avião normal lá que faz, né, os voos comerciais, mas que também coletam informações, né, da nossa atmosfera, tá? Inclusive, em aeroportos, muitos deles têm estações meteorológicas também por esse motivo, tá? E isso aqui? Que equipamento é esse? Isso aqui é chamado radar meteorológico. Então, parece uma super bola, né? Mas essa estação aqui, esse equipamento instalado em algumas regiões, esse radar meteorológico, ele vai ajudar a localizar precipitação, então nuvens, né, carregadas, pesadas, com moléculas, né, vapor, formando a chuva. Vai calcular o deslocamento também, tá? A movimentação dessas nuvens e ainda consegue estimar, consegue prever fenômenos como neve, granizo, como a intensidade, né, desses fenômenos, tá? Então, esse tipo de equipamentos, radares,
meteorológicos, eles são importantes principalmente nessas áreas de maior vulnerabilidade. Uma área, né, que tem muitos rios que podem inundar, uma área perto de encostas. Então, saber reconhecer esses dados antes de uma chuva forte, né, antes de uma chuva de granizo, isso ajuda as pessoas, né, a sofrerem menos com esses fenômenos, tá? Então, isso aqui é o radar meteorológico. O próximo equipamento são as boias, tá? Boias meteorológicas, e também existem equipamentos instalados em alguns navios, que a gente chama de navios meteorológicos. Então, esses equipamentos que ficam no oceano, em que eles vão ajudar? Eles vão ajudar a coletar informações sobre os mares, né? A questão da maré, está mais agitada ou menos. Isso tem tudo a ver com a velocidade, a direção dos ventos, tá? Os padrões também de chuva serão analisados. Então, essas boias que ficam espalhadas, né, em alguns pontos do oceano, elas têm sondas, placas que coletam essas informações e, através delas, essas mensagens chegam aos meteorologistas e aí eles conseguem calcular, então, a intensidade dos ventos, tá? Intensidade de radiação solar, porque tem alguns painéis que conseguem medir isso também. Então, todos esses equipamentos juntos, né, são vários, fornecem uma série de dados que vão dar mais precisão, mais segurança para a previsão do tempo. Então, as boias e os navios também ajudam. Esse equipamento aqui tem tipo uma hélicezinha, né, aqui em cima. Esse equipamento é o anemógrafo. O que ele vai fazer? Então, basicamente, ele vai ser instalado num ponto alto e essas hélices vão girar. E, ao girar, vai ter um sensor aqui que vai estar marcando, então, a direção do vento e também a velocidade desse vento. Ele vai marcar em metros por segundo essa velocidade desse vento. Ele pode marcar a distância que esse vento percorre, tá? Isso, geralmente, no equipamento vai ser dado em quilômetros. E ele vai falar a questão também das rajadas de vento, né? Se aumentou demais ali e tal, se possíveis tempestades, enfim. Então, esse instrumento aqui, o anemógrafo, ele vai ajudar a calcular distância e intensidade além da direção do vento, tá? Basicamente, o funcionamento dele são as hélices, né, que rapidamente se movimentam com o vento. E dentro aqui, né, tem um sensor ali que vai convertendo essa mensagem para que ela seja interpretada pelo meteorologista, tá? Mas ainda falando de vento, esse aqui é bem parecido, a função deles é praticamente a mesma, só que um complementa o outro. Este é o anemômetro, tá? Então, o anemômetro, vocês podem ver que ele também pode ser assim, com essas três bordinhas, né, que parecem hélices ali, ou desse jeito, tá? Tipo uma ventoinha aqui, né? E ele vai medir também a velocidade do vento e também a direção. Então esses, ó, vejam que eles são digitais, né? Então facilita muito a leitura desses dados, ó. Por exemplo, aqui 28,3, né? Aqui 29,3 graus. Então esse já tá falando aqui da direção do vento, tá? Então tanto o anemógrafo do slide anterior quanto o anemômetro, os dois, eles estarão medindo, verificando intensidade, direção e velocidade dos ventos, beleza? Vamos conhecer o próximo instrumento? Ainda tem relação com o vento. Esse aqui é um instrumento que é bem simples, o funcionamento dele, né? É uma capinha que é muito comum em aeroportos, em heliportos, né, locais onde pousam helicópteros, enfim, qualquer espaço, qualquer aeronave que pouse nesse local de pouso, a gente encontra esse instrumento aqui, que é chamado biruta. O que ele vai fazer? Ele vai indicar a direção do vento. Então, o vento, né, vai soprar dentro desse material aqui, que é bastante flexível, e ele vai estar indicando, então, né, para qual é a direção que esse vento está levando, tá? Então isso é importante principalmente nas atividades, né,
de aviação. Por isso que eu falei que é bem comum esse tipo de equipamento nos aeroportos, né, nos heliportos, certo? Então, os 3 equipamentos que a gente viu anteriormente aqui, né, com esse, são todos para medir velocidade, intensidade e direção do vento, tá? Barômetro e barógrafo. O que é isso? Esses 2 equipamentos, eles vão estar envolvidos em verificar a pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? A pressão que o ar exerce sobre nós. Essa pressão, ela não é igual em qualquer ponto, né, do planeta. Ela varia, tá? Conforme a altitude, conforme a latitude desse local. Então, o equipamento que vai fazer essa leitura dessa pressão atmosférica são esses 2 aqui, tá? O barógrafo e o barômetro. Então, este aqui é o barômetro e este aqui do ladinho é o barógrafo, tá? O que eles vão fazer? Ele tem um tubo. Os 2, na realidade, o princípio do funcionamento é quase o mesmo. Eles têm dentro desse tubo, dessa coluna, mercúrio. E o mercúrio, dependendo da pressão exercida sobre o ar, ele sobe, né, ou desce, marcando então na graduação, nas marcas, nas linhas que tem ali, né, fazendo então com que a gente consiga fazer essa interpretação da pressão atmosférica, certo? Então a pressão é diferente a nível do mar, por exemplo, ou acima, né, num local que a pressão, no local mais alto, a pressão muda bastante. Vocês talvez já tenham percebido uma situação que acontece, por exemplo, a seleção brasileira de futebol. Vamos supor que eles vão disputar uma partida, uma final na Bolívia, num local onde a altitude, né, a pressão atmosférica é bem diferente da nossa, que os jogadores estão acostumados. Eles não vão na sexta para disputar a partida no sábado. Eles vão geralmente uma semana antes, 4 dias pelo menos antes, para que eles cheguem lá e se acostumem com essa pressão que é diferente, tá? Senão o cara ia chegar lá, ia cansar com facilidade, né? Não ia render nada no jogo. Então isso é por conta desse fenômeno de pressão atmosférica. Ela muda bastante dependendo da altitude, né? Dependendo do ponto onde a gente se encontra, tá? E o equipamento que faz essa leitura então dessa pressão é o barógrafo ou o barômetro, tá? O princípio dos 2 é o mesmo, certo? Esse equipamento aqui, que parece, né, uma bola de cristal, o que esse equipamento faz? Esse é o heliógrafo. Essa palavra heliógrafo, né, lembra hélio, que é o principal elemento que compõe o Sol. Então, o heliógrafo é o que vai fazer a leitura da quantidade de sol, né, a insolação diária. Então, a quantidade de radiação solar produzida pelo Sol ao longo do dia, com o passar das horas, tá? Então, o equipamento que consegue fazer isso é o heliógrafo. Por isso que, muitas vezes na previsão, a gente consegue perceber também qual é o índice de radiação, qual é, né, a quantidade de radiação para o próximo dia. Então, com base nos dados do dia anterior, né, os meteorologistas conseguem fazer essas previsões, tá? Então, sempre que tem a ver com a intensidade de radiação solar, estamos falando aqui do heliógrafo, tá? Vocês podem ver aqui pela imagem, né, que ele está numa estação meteorológica, ó, dá pra gente ver, né? Aqui tem uma casinha que também guarda outros equipamentos, tá? Então, todos esses equipamentos que eu estou falando, juntos, né, simultaneamente coletam dados para que os meteorologistas possam fazer a previsão do tempo. Vamos ver o próximo? Esse equipamento aqui é o pluviômetro. Ele parece uma jarrinha com as marquinhas ali, né, as graduações que a gente chama. O que ele vai fazer? Ele vai marcar a quantidade de precipitação, de chuva. Então, a chuva vai caindo ali e vai marcando. E aí, a cada certo tempo, o meteorologista, lá na estação convencional, ele vai lá anotar quantos milímetros choveu naquele período. E assim, então, eles conseguem dizer, a previsão de chuva para amanhã é de tantos milímetros.
com base, né, no que aconteceu nos dias passados, com base, né, nas nuvens carregadas que estão se aproximando. Então vejam que um equipamento complementa o outro. As imagens de satélite ajudam a verificar uma nuvem carregada chegando, mas o que vai realmente medir, né, a quantidade de precipitação são esses equipamentos. O pluviômetro, ele vai marcar quanto choveu em milímetros num determinado espaço de tempo, tá? Então, pluviômetro mede a quantidade de precipitação, ou seja, chuva. Mas e a umidade do ar? Você já percebeu que após uma semana chuvosa, o ar fica mais úmido? Agora, né, a maioria do estado aí, nós estamos passando por um período de seca, né? Diz que vem chuva chegando aí, mas até o momento a gente está passando por um período mais seco, né? Vocês percebem que fica mais difícil de respirar, né? Tem muita gente que desenvolve reações alérgicas, enfim. Quando chove bastante, o ar fica mais úmido. Essa umidade relativa que a gente fala do ar, ela também pode ser medida. E como que ela vai ser medida? Por esse aparelhinho aqui, chamado higrômetro, tá? O higrômetro, ele faz o seguinte, ele fala, né? Ele lê ali, faz a leitura da umidade presente no ar, essa umidade presente nos gases da atmosfera. Então, quanto mais vapor de água tiver, né, maior vai ser essa porcentagem. Então, esse equipamento aqui, vocês podem perceber que ele é digital, que é bem fácil a leitura dele, né? Ó, então, aqui, 67% de umidade relativa do ar desse dia, né, que esse aparelho fez essa verificação. Tem até o horário aqui e a temperatura, 27,8 graus Celsius. Então, geralmente, um higrômetro, ele faz a leitura, né, do horário, ele faz a leitura da umidade do ar e também da temperatura, tá? Então, ele é bem completo, mas a função principal dele é verificar a umidade presente no ar, beleza? Então, quando o ar está mais úmido, acaba sendo bem melhor para a gente respirar. É bom muita umidade no ar? Nem sempre, né? Por exemplo, ao pendurar uma roupa, num dia que está bem úmido, ela demora mais para secar, muitas vezes fica com aquele cheiro, né, meio ruim de secou, não secou muito bem, né? Mas para respirar, para nós mesmo, para os seres vivos, o ar mais úmido é sim muito melhor, muito mais agradável, tá? E esse equipamento aqui, vocês sabem qual é a função dele, né? O termômetro. Verificar a temperatura. Diferente de um termômetro que a gente usa para verificar a temperatura corporal, este termômetro aqui, ele vai consistir em verificar a temperatura máxima e a mínima do dia. E aí, o meteorologista consegue fazer a temperatura média, né? Então, geralmente, os dias começam mais frios, temperaturas mais baixas. Ao longo do dia, né, a gente tem um aumento da temperatura. E aí, no final do dia, então, a gente tem a máxima, que atingiu naquele dia, a mínima e temos a média, que é o intervalo entre elas, né? E aí, então, ele pode ser assim, separadinho, tá? O de mínima e o de máxima, como vocês estão vendo aqui. Ou ele pode ser conjunto, ele pode ter dois tubinhos no mesmo equipamento, também é mercúrio presente aqui dentro, tá? Ou alguns termômetros pode ser álcool também. Por quê? Porque são substâncias que se agitam com o calor e ao se agitar elas sobem, né? Nesse tubinho, ó. Por isso que a gente tem essa marcação, porque esse material que está aqui dentro, ao receber calor, essas moléculas vão se agitando e sobem até marcar qual é a temperatura, certo? Então vejam quantos instrumentos, nós falamos até aqui, todos eles, né, estarão espalhados em várias estações, tá, meteorológicas. Essas estações meteorológicas, elas vão estar muitas repassando as informações, né, para uma central principal e lá sim os meteorologistas, ó, estarão reunidos coletando essas informações e fazendo a análise delas, tá? Então a previsão do tempo não é algo simples, não é algo rápido de se fazer. Essa imagem aqui que eu coloquei para vocês é do CPTEC,
é o Centro de Previsões, né, do Tempo, tá? Essa sede aqui fica em São Paulo. Esses meteorologistas aqui na sala, né, eles percebam o tanto de telas que eles têm aqui para analisar. Então, o que eles vão estar analisando? Vendo ali as frentes que estão chegando, as massas de ar, se são frentes frias ou quentes. Vão estar vendo as nuvens, né, a nebulosidade ali, se tem nuvens carregadas vindo com possível chuva, precipitação. Vão estar analisando as imagens de satélite no geral, né? Muitos até para identificar as queimadas, como a gente viu. Então, o trabalho desse pessoal aqui é receber aqueles dados que são coletados pelos instrumentos meteorológicos, mas analisar todos esses dados. E depois dessa análise, né, aí sim, eles repassam isso para a população. E aí, finalmente, esse material, esse conhecimento produzido chega para nós, né? Principalmente pelos telejornais. Então, a previsão do tempo que a gente está acostumado a ver. Nas rádios também, eles costumam falar da previsão do tempo. Na internet, né, a gente pode também acompanhar esse tipo de notícia, tá? Então, até chegar aqui para nós, essa mensagem desse jeito, vejam o tanto de instrumentos que coletaram dados, né? E os meteorologistas, o quanto de trabalho eles tiveram envolvido para analisar todos esses dados e aí sim formular essa previsão do tempo, tá? Eu coloquei aqui para vocês duas fontes bem confiáveis de previsão do tempo. Na internet hoje tem muitos sites, tá? Mas tem aqueles que são mais confiáveis, né? Então, eu coloquei dois aqui para vocês. Um é o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Eu falei dele na nossa aula anterior, né? Ele é adotado como padrão aí para o Brasil. E o CPTEC, que é o Centro de Previsão do Tempo, né, e Estudos Climáticos. Nesses dois sites, a gente pode encontrar uma gama de informações a respeito do tempo, do clima, das regiões diferentes, tá? E tudo informação em tempo real, né? Imagens de satélites que vocês podem estar acompanhando também, certo? Então, quem tiver interesse, acessa lá. Certo, gente? Então, chegamos até aqui, né? Falamos dos equipamentos. E agora a hora do nosso teste de hoje, né? Das questõezinhas que a gente trabalha aí para ver se assimilou bem esse conteúdo dessa nossa aula. Vamos lá então? A primeira questão diz o seguinte: a velocidade dos ventos é medida por um aparelho chamado anemômetro, barômetro, higrômetro ou biruta. Para ficar um pouquinho mais fácil, né, já que são vários equipamentos, muitos nomes, a gente não memoriza todos esses nomes assim de uma hora para outra, né? Eu entendo perfeitamente isso, mas para ficar um pouquinho mais fácil, te ajudar aí, eu coloquei a imagem dele. Então vamos ver se você lembra, né? Tem uma hélicezinha que gira aqui e tal. Então vamos ver se você lembra que equipamento é esse? Vamos lá, vou dar um tempinho aí para você pensar e responder.
Qual foi a resposta que você marcou aí? Então, quando a gente fala em vento, existem 3 equipamentos que a gente viu nessa aula, né, que vão estar medindo a velocidade, a intensidade e a direção. Mas aqui a gente está falando da velocidade. Quem faz esse trabalho, né, o equipamento que realiza isso é o anemômetro, né? Por quê? Barômetro, vocês lembram para que ele serve? Para verificar a pressão atmosférica, né? Higrômetro, para verificar a umidade do ar. E a biruta, ela vai verificar sobre o vento, mas o quê? Não a velocidade, e sim a direção, né? Então, a resposta correta deste exercício era o anemômetro, tá? Letra A. Qual é o instrumento utilizado para medir a umidade do ar? Pluviômetro, anemômetro, barômetro ou o higrômetro? O que mede a umidade do ar, não chuva, tá? A umidade do ar. Qual é? Responde aí. Conseguiu lembrar que equipamento é esse que faz a leitura da umidade do ar? Pluviômetro. O pluviômetro, ele vai verificar a precipitação, a quantidade de chuva, né? O anemômetro, no exercício anterior, nós acabamos de ver que ele mede a velocidade do vento. Barômetro. Esse equipamento faz o quê? Mede a pressão do ar, né? A pressão atmosférica. Então, o que vai verificar a umidade do ar? Higrômetro. Então, higrômetro, né? Sempre a palavra hidro tem a ver com água. Higrômetro é o que vai verificar a quantidade de moléculas de água, de vapor, no ar, certo? Então, era a resposta, letra D. Vamos para mais uma. Identifique os instrumentos meteorológicos. Então, dentro aqui da coluna do parênteses, a gente precisa fazer a relação e depois escolher qual foi, né, a resposta que a gente marcou ali em cima. Os equipamentos são biruta, termômetro, heliômetro ou heliógrafo, né, que é a mesma coisa, e pluviômetro. Para indicar a direção do vento, qual deles? Para medir a duração da ação do Sol.
para medir as temperaturas. Qual é? E qual é o equipamento para medir a quantidade de precipitação, ou seja, chuva? Faz a relação dos parênteses, né? Quais são os instrumentos e aí você escolhe qual é a alternativa correta. Vamos lá? Foi fácil? Foi difícil? O que você achou? São muitos termos, né, para a gente lembrar, mas não é tão difícil assim, né? Então, para identificar, para medir a direção do vento, lembram aquele equipamento bem simplesinho, que é um tecido, né, que vai indicar a orientação para que lado que o vento está indo? Esse equipamento é chamado de biruta, né? Então, aqui seria a letra A. Para medir a duração da ação solar, a quantidade de radiação solar. Esse equipamento, lembra? Sol, o principal componente do Sol é o gás hélio, né? Então, heliógrafo ou heliômetro. Este é o equipamento que faz essa leitura, tá? Então, aqui, no segundo parênteses, seria a letra C. Para medir as temperaturas, esta é fácil, né? Termômetro. Todo mundo sabe que temperatura é o termômetro que faz a leitura. Então, seria a letra B, né? E aqui, medir a quantidade de precipitação é o pluviômetro, né? Que faz a leitura, então, letra D. Portanto, a sequência, novamente aqui recapitulando, direção do vento é a biruta, então A, depois letra C, né? Que é o heliômetro, depois termômetro, letra B, e, por último, pluviômetro, letra D, né? Então, a nossa sequência correta aqui, alternativa C. A, C, B e D, ok? Último exercício de hoje. Instrumento que consiste de sensores e câmeras especiais. Eles registram diferenças máximas e mínimas de temperatura. Como uma grande máquina fotográfica, eles traduzem essa informação para programas, né, de computador que cobrem quase todo o globo terrestre. Que equipamento é esse? Que é como se fosse uma grande máquina fotográfica que manda dados aí
do nosso planeta? São os termômetros? São os balões meteorológicos? São as boias meteorológicas ou os satélites meteorológicos? Tá bem fácil, né? Vamos lá, responde aí para mim. Que equipamento que é esse que manda imagens em tempo real da Terra? Satélite, né? Quem faz isso com bastante eficiência são os satélites meteorológicos. Então ele é desenvolvido com essa finalidade, né? De ficar em órbita no nosso planeta ali, ao redor do planeta, mandando fotos, imagens. Que tipo de imagem? Então lembra que a gente viu nessa aula? Imagens, né, como frentes frias, nuvens carregadas, também consegue imagens de fenômenos, né, acontecendo, por exemplo, queimadas, tá? Então a resposta correta aqui era a letra D, né? E aí nós vamos chegando ao fim de mais uma aula com o resuminho final, né, para fixar aqui o que nós trabalhamos nesta aula. Então, relembrando, nessa aula nós falamos sobre os instrumentos meteorológicos, que são equipamentos construídos pelo homem, equipamentos que vão coletar dados a respeito do tempo. Que dados são esses que a gente viu? Temperaturas, insolação, pluviosidade, né, quantidade de chuva, umidade do ar, vento, direção, velocidade do vento, né? Então, várias informações. Cada uma vai ser coletada por um aparelho específico e esses equipamentos, depois de tudo isso, né, de coletar esses dados, a gente viu que eles mandam essas informações. Se não manda automaticamente, né, lá vai o meteorologista analisar esses dados e aí depois juntos eles analisam isso e aí sim nós temos finalmente a previsão do tempo. Então estes equipamentos foram os que a gente conheceu nessa aula. Satélites, balões, radares meteorológicos, né, os navios e as boias meteorológicas, o anemógrafo e o anemômetro, a biruta, o barômetro, o barógrafo, o heliógrafo, o heliômetro, o pluviômetro, o higrômetro e o termômetro. Bastante coisa, né?
Então, como eu falei, são vários termos, nenhum de nós é meteorologista, então a gente não precisa dominar todos eles, mas é muito legal a gente conhecer, né, e entender como é que funciona até que a previsão do tempo chegue para nós, como ela chega todos os dias, certo? Então, pessoal, vamos encerrando por aqui mais uma aula. Obrigada pela atenção, fiquem atentos aí, né? Continuem estudando e até a próxima aula.